para sempre louvaremos ao Senhor. Natal para sempre. No início deste musical, tivemos o testemunho de quem compartilhou o que são aqueles afazeres que se tem antes da ceia de Natal. Coisas para comprar, presentes, arrumação de casa. Temos ali uma árvore de Natal, ornamentação da casa, tudo sendo preparado para esta celebração. Só que, de repente, essas coisas parece que querem tomar todo o espaço, todo o lugar da celebração. Estive num shopping nessa semana, todo ornamentado. Tinha muita coisa sobre Natal. Tinha de tudo sobre o Natal, menos sobre aquele que é celebrado no Natal. Não encontrei nada a respeito de Jesus. Tinha muita coisa sobre Papai Noel, coisas sobre presentes, mas nada a respeito de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens neste mês de dezembro a respeito dos personagens do Natal. E nesta noite estaremos meditando naquele que é o personagem principal do Natal, Jesus. Eu gostaria de ler o texto em Colossenses capítulo 1, versos de 13 a 20, onde lemos assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem é este Jesus a quem celebramos nesta data? Muita coisa que a Bíblia traz a respeito de Jesus. Esse texto é um texto que traz bastante coisas a respeito de Jesus. Eu gostaria de citar algumas das coisas que esse texto menciona, embora mudando um pouco, talvez, a ordem. Começando com o fato de que esse texto diz que ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo que foi criado. Quando retrocedemos até o livro de Gênesis, quando chegamos lá na criação, e o primeiro verso da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já existia. Ele é antes de todas as coisas. E quando pensamos naquilo que a ciência hoje afirma, e eu digo o que a ciência hoje afirma, porque aquilo que a ciência afirma pode ser que amanhã diga um pouco diferente, mas segundo o que a ciência afirma hoje, o universo teria a idade de entre 13 e 14 bilhões de anos.
Alguns cientistas apontam 13,2 bilhões de anos, outros já chegam a passar de 14 bilhões de anos. Uma pequena diferença, né, de cerca de 1 bilhão de anos. Antes que tudo existisse, Ele já existia. Ele é antes de todas as coisas. Mas o texto também diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O Evangelho de João, no seu primeiro verso, vai dizer: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele participou da criação. Quando Deus, no momento de criar o homem e a mulher, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. É porque Jesus estava no princípio com o Pai e participou de toda a criação. Mas o texto também diz que Ele derramou seu sangue na cruz para nos reconciliar com Deus. Foi mencionado aqui pelas músicas cantadas que a importância do seu nascimento está no fato de que Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele veio para levar sobre si a condenação que era nossa. Ele veio para que, derramando seu próprio sangue, Ele pudesse purificar as nossas vidas. Ele veio então para nos reconciliar com Deus. O pecado havia colocado uma separação entre nós e Deus. Fomos criados para agir de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tinha para nós. Mas o pecado nos distanciou de Deus e colocou-se como barreira de separação entre nós e Deus. Mas Ele veio para levar sobre si o nosso pecado. Ele veio para levar sobre si a nossa condenação e assim nos reconciliar com Deus. Ele tirou esta barreira que nos separava de Deus, levou sobre si o nosso pecado. Ele morreu na cruz, assumindo uma condenação que era nossa. Mas quando dizemos que Ele morreu na cruz, temos a segurança também de que a cruz nem a morte o puderam prender. A morte não o pôde deter. Ele ressuscitou. No terceiro dia após a sua morte, Ele ressuscitou e subiu ao céu e está à direita do Pai. O Senhor Jesus, Ele veio para morrer, mas vencer a morte, mostrando o seu poder sobre a morte. E o final da sua vida é que diz o significado do início dela. O final da sua vida é que aponta para a importância daquele nascimento. Por que é que houve aquela, podemos dizer, aquela revolução no céu? Os anjos sendo enviados para anunciar o nascimento daquele menino. Um anjo fala com Zacarias, um anjo fala com Maria, um anjo fala com José, um anjo fala com os pastores, e naquele instante então surge, a palavra de Deus diz, uma multidão de anjos nos céus, anunciando o nascimento daquela criança. Por que tudo isso? Por que é tão importante esse nascimento? Porque Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para ser o Salvador. Ele veio para ser aquele que assumiria a nossa condenação, a nossa injustiça, para que nós pudéssemos receber dele a sua justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: justificados por meio da fé, temos paz com Deus.
Nós somos justificados porque Jesus levou sobre si as nossas injustiças. E assim, o final da sua vida é que diz a importância daquele nascimento. Aquele nascimento era Deus cumprindo com tudo aquilo que Ele havia prometido de enviar aquele que restauraria o reino a Israel. Mas alguém pode dizer, pastor, mas Israel continuou sob o domínio romano. E ainda mais, foi destruída Jerusalém no ano 70 da nossa era. Mas o reino de Deus passou a ser nos corações. Cristo veio para reinar no coração de cada um de nós. Quando mencionado foi aqui o fato de que Ele é rei no coração de cada um que se coloca como súdito seu, como servo seu, disposto a realizar a sua vontade, a fazer com que os seus propósitos se cumpram em nós. E aquilo que Deus tinha como propósito ao enviar Jesus, se cumpre quando cada um de nós entrega a vida na mão de Jesus, reconhecendo-o como Salvador, recebe a Ele como Salvador e Senhor, e então Ele vem para ser aquilo que esse texto resume em uma frase: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. A maneira como podemos conhecer melhor a Deus é conhecendo quem é Jesus Cristo. É sabendo o que Jesus veio fazer. Quando entendemos o que Jesus veio fazer, nós entendemos então que Deus é esse Deus de amor, um amor que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versos 18 e 19, ele fala sobre esse amor que excede todo o entendimento. E ele diz, para que possam compreender qual o comprimento e a largura e a altura e a profundidade desse amor, e conhecer pessoalmente esse amor. E alguém já trouxe a interpretação para essas dimensões do amor de Deus. O comprimento do amor de Deus é um amor que dura toda a eternidade. A largura do amor de Deus é suficiente para abraçar a todas as pessoas em todo lugar. A altura do amor de Deus foi suficiente para trazer dos céus a Jesus, para se fazer homem como nós. Deus nos amou ao ponto de que enviou do céu o seu Filho para ser o Salvador. E a profundidade do amor de Deus é a profundidade necessária para que Jesus assumisse a cruz. Jesus se colocasse à disposição para sofrer o que Ele sofreu ali na cruz. Esse Deus de amor, esse Deus que revelou-se em Jesus no poder para tantos milagres, tanta coisa que Jesus fez, mas principalmente revelou o seu poder sobre a morte, seu poder como doador da vida, fazendo com que Jesus reassumisse a própria vida, de que a morte não o detivesse. Esse Deus de amor e de poder é o Deus de misericórdia e graça. Graça que oferece perdão de pecados, graça que oferece segurança de salvação, vida eterna com Ele no céu, justificação, transformar-nos de injustos em justos. Essa criança que nasceu naquela manjedoura, o texto de Hebreus afirma como sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Saulo foi um homem que conhecia um Jesus histórico. Ele havia tido conhecimento de que houve um Jesus que teve muitos seguidores e que terminou morrendo numa cruz. Ele passou a perseguir os cristãos, achando que os cristãos estavam fazendo de Jesus um mártir,
que estavam fazendo de Jesus o Filho de Deus, até que ele próprio tem um encontro com Jesus. E ele teve um encontro com o Cristo vivo. Ele teve um encontro com o Cristo que ressuscitou. Ele teve um encontro com o Cristo que detém todo o poder. Ele mesmo foi que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E naquele encontro de Saulo com o Senhor Jesus, brilhou no céu uma luz que superou a luz do meio-dia. E Saulo pôde ter a certeza de que ele estava falando com o Filho de Deus, aquele que veio para ser o Salvador. Aquele encontro transformou a vida de Saulo. E Saulo passou a ser um pregador da mensagem deixada por Jesus. Mensagem de salvação, mensagem de vida, mensagem de perdão, mensagem de reconciliação com Deus. Que foi cantado aqui nesta noite, que diz respeito ao nascimento daquela criança. É pelo fato de que aquela criança é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Amor que enviou Jesus para nascer, viver, morrer em nosso lugar, ressuscitar, comprovando o poder sobre a morte, e que agora está à direita do Pai e também intercede por nós. O tema deste culto é Natal para sempre. Quando se tem um encontro com esse Jesus vivo, como Saulo teve, é Natal para sempre. Jesus está vivo na vida de cada um que o recebe como Salvador e Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você talvez entrou aqui nesta noite sem ter ainda a certeza da sua salvação. Mas agora eu queria que você, de olhos fechados, pensasse em Deus. E qual a sua situação diante de Deus? Jesus foi para o céu e prometeu que haveria de voltar. Imagine se Jesus voltasse hoje. Qual seria a sua situação diante dele? E a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador e Senhor, pois é isso que significa o seu nome. Jesus significa a salvação vem de Deus. Deus promove salvação. A vinda de Jesus foi Deus promovendo salvação para cada um de nós. Esse é o momento de você, se ainda não tinha dado este passo, você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Caso contrário, o nascimento daquela criança é apenas um fato da história para você. É apenas algo que aconteceu 2000 anos atrás. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E cada um que já entregou a vida na mão de Jesus, que possamos fazer da nossa vida uma celebração permanente. Natal é tempo de celebração. Natal para sempre significa celebrar continuamente a esse Jesus que fez tanto em nosso favor. A este Jesus que se entregou para que nós pudéssemos ter vida. Ele assumiu a morte para que nós pudéssemos ter vida.
Ele é merecedor de toda honra, todo poder, toda glória. Ele é merecedor do nosso louvor eternamente. Alguém já disse: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria. Que a nossa vida seja para celebrar a este que entregou-se em nosso lugar para nos dar salvação, perdão, vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai. Agradecemos por Jesus. Agradecemos pela salvação. Agradecemos pela reconciliação contigo, porque podemos estar em paz contigo, pois Jesus removeu a barreira que nos separava de ti. E assim, Senhor, nesta hora recebe a nossa adoração, a nossa celebração, o nosso louvor. E se alguém aqui dá este passo de entrega, Senhor, que o teu Espírito esteja confirmando em seu coração esse teu propósito de vida para todas as pessoas do mundo. Assim, Pai, que o teu Espírito continue a falar a cada coração conforme a tua vontade, e faze com que possamos ser servos teus, que com a vida celebram dia a dia a vida de Jesus Cristo. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Continua a falar a cada coração. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.